Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Eu creio que Deus vai falar contigo nesse momento, Fica aí você que está sempre aí vendo essa programação. Eu creio que Deus vai falar contigo nesse dia, neste momento, A gente sempre começa o programa com o momento da oração, a qual nós colocamos tudo que nós fazemos aqui diante do altar de Deus, Então vamos para o momento da oração, para a abertura do programa, em nome de Jesus. Amado Deus, amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu coloco aqui esse estúdio, essa programação, que é onde chegar, Pai, essa programação. Deus, que Tu venha falar no coração de cada um conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Assim, Pai, coloco diante do Teu altar, tudo que for falado aqui, tudo que for ministrado, me dê que sabedoria, me dê discernimento, me dê entendimento, que eu venha ter uma palavra de renovo, uma palavra, Senhor, direcionada pelo Teu Espírito, que na minha humildade, na minha simplicidade, que eu venha ministrar a Tua poderosa palavra, Pai. Assim coloco tudo diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora, a gente sempre coloca um louvor abençoado da parte de Deus. Nós vamos colocar agora um louvor abençoado e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus.
continuando, né, com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, eu trago hoje uma palavra abençoada, né, da parte de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças, né, o sermão da montanha, as beatitudes. Aqui nós vamos falar, né, das bem-aventuranças, quando Jesus ali no monte, né, das oliveiras, ele falou, ele profetizou as bem-aventuranças, né, diante dos seus discípulos. Aqui no versículo de Mateus capítulo 5, o sermão da montanha, as beatitudes. Assim diz a palavra, né, de Deus através de Jesus Cristo. E Jesus vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se e aproximou-lhe dele os seus discípulos. E abriu a boca, ensinando, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esta palavra está no livro de Mateus, capítulo 5, o sermão da montanha, as beatitudes, as bem-aventuranças. Então aqui, Jesus, através dessa palavra, ele fala para mim e para você. Às vezes você se pergunta, é tanta luta, é tanta batalha, é tanta adversidade, é tanto sofrimento, mas ele diz aqui no capítulo 3, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, né? Quantas pessoas eles choram, né? Às vezes porque perdeu um ente querido, porque está passando por um sofrimento, mas ele diz aqui, bem-aventurados os que choram, porque eles, olha bem, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então aqui, através dessa palavra, Jesus ele fala das bem-aventuranças, né? Às vezes nem tudo que você tem passado, todo sofrimento, toda dor, todo choro, Deus tem um propósito com isso tudo. Haverá um tempo que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, todo sofrimento. E aqui no versículo 6 ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, olha bem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. No versículo 7, bem-aventurados misericordiosos. O que é misericórdia? Aquele que tem compaixão, aquele que tem misericórdia, né? Ajuda, procura ter compaixão das pessoas. Ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha que palavra linda. Bem-aventurados misericordiosos. O que é misericordioso? É aquela pessoa que tem misericórdia, procura ajudar o próximo, procura estender a mão para o próximo, aquela pessoa que está sempre procurando fazer caridade, ajudar o seu próximo. Essa é a palavra que ele diz aqui, é bem-aventurado. Ele dá bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então a importância, aí a pessoa fala, o que é ser misericordioso? É aquela pessoa que procura ajudar, procura estender a mão para o teu próximo, procura ajudar o necessitado, procura ver a dificuldade do outro, procura estar sempre ali querendo ajudar, né, em alguma coisa. Esses são os misericordiosos. Ele diz, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado limpo de coração, porque eles verão a Deus. O que é ser limpo de coração? Uma pessoa que não tem maldade, não lida com maldade, tem uma mente limpa, tem um coração puro, uma pessoa que procura fazer o bem, procura ser honesto, uma pessoa que trata o outro com um coração sincero, com um coração limpo, o coração íntegro, puro. Ele diz aqui, bem-aventurado limpo de coração, porque eles verão a Deus. Aí aqui no versículo 9, bem-aventurados pacificadores.
O que é ser pacificador? É uma pessoa que evita problema, uma pessoa que ajuda, às vezes está tendo algum problema, ele vai lá e procura ajudar. É chamados pacificadores. Em vez dele procurar trazer mais problema, ele procura apaciguar a guerra, ele procura apaziguar a tempestade, as adversidades, as lutas. Se às vezes está alguém passando por alguma luta, alguma batalha, ele vai lá e procura dar paz. Ele é um pacificador, ele procura pacificar, trazer paz para aquele lugar, para aquele ambiente, para aquele lugar ao qual ele se encontra. Né? Às vezes aquelas pessoas estão passando por luta, batalha, ele ali se torna um pacificador de Deus. No versículo 10, bem-aventurados que sofrem, né? Ele diz aqui, bem-aventurados que sofrem perseguição. Né? Aí você diz, mas peraí, bem-aventurados que sofrem perseguição? Porque muitas vezes os perseguidos, os filhos de Deus são perseguidos. Jesus foi perseguido, Moisés foi perseguido. Moisés, desde quando ele nasceu, ele já era perseguido. Jesus, ele foi perseguido desde o ventre. Ele já tinha uma perseguição desde o ventre da mãe dele, porque ele era filho de Deus. Deus já tinha um propósito na vida de Jesus. Então ele já era perseguido desde o ventre, porque Satanás já sabia que Jesus, a trajetória dele ia ser uma trajetória que ia mudar toda a humanidade. Então ele diz aqui, bem-aventurado, né, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, não fica triste às vezes porque você sofre alguma perseguição, por você ser afrontado, dê glória a Deus, né? Porque Jesus disse que os filhos de Deus muitas vezes é perseguido, são mal falados, são maltratados por causa da justiça. Então ele diz, bem-aventurado, né, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui no versículo 11, bem-aventurados sois vós, olha o que ele diz aqui, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então ele diz, bem-aventurado quando falarem mal da gente, quando julgarem, condenarem. Não fica triste não, né? Se estão falando mal, é porque você tá debaixo de um propósito. Se às vezes estão te julgando, se estão te criticando, é porque você está debaixo de uma promessa. Nem sempre os filhos de Deus vão ser bem vistos. Nem sempre os filhos de Deus vão ser bem falados. Às vezes vão nos julgar, vão nos criticar, vão falar pelas costas, vão nos amaldiçoar, às vezes vão falar mal da gente. Faz parte do processo. Olha o que ele diz aqui, ó. Bem-aventurados sois vos quando vos injuriarem, né? Olha, ele diz, bem-aventurados sois quando vos... Olha o que ele fala aqui, bem-aventurados vós sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentirem, falar em mentira, calúnias contra os filhos de Deus. Ele diz aqui, bem-aventurados sois, né? Por causa da justiça. Olha, bem-aventurados vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, né? Muitas vezes vão falar mal, porque você serve a Deus, serve a Jesus. Então muitas vezes você vai ser mal falado, vai ser mal interpretado. Mas ele diz aqui, bem-aventurado. Aqui no versículo 12 ele diz, exaltai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, aqui através dessa palavra, Jesus fala para os seus discípulos as bem-aventuranças, né? Aqui no versículo 1 ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, né? Então, quantas pessoas sofrem, quantas pessoas choram e falam, por que eu estou chorando? A palavra de Deus, bem-aventurado. Por que bem-aventurado? Porque Deus tem um propósito até com o nosso sofrimento. Até com o nosso choro, Deus tem um propósito. Ele diz aqui no versículo 3, bem-aventurados os mansos, né? A importância da gente procurar, né? A gente sabe que viver nesse mundo não é fácil, lidar com o ser humano não é fácil, mas ele diz aqui, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, é importante a gente procurar ser manso, procurar tratar as pessoas bem. Sabemos que não agradamos a todos, mas a palavra de Deus nos diz que bem-aventurados os mansos. Jesus aqui falou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha que lindo essa palavra, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. No versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração. Então, aqui
Jesus, através dos discípulos no monte, ele pregou as bem-aventuranças. Porque, né, nós vivemos num mundo em que às vezes as pessoas, essa pessoa vive chorando. Até no choro eu sempre falo que Deus tem um propósito até com o nosso choro. Deus, ele tem um propósito na nossa vida, com tudo. Tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos, há um propósito de Deus. Há algo que Deus, ele planejou para mim e para você. Eu não sei, né, o que você tem passado, né? A gente sabe que vivemos num mundo, vivemos numa sociedade em que às vezes se alguém está chorando, você chora demais, você está sofrendo demais. Deus, ele tem um propósito até com os nossos sofrimentos, com os nossos choros. Por isso que ele diz aqui, olha que lindo essa palavra aqui no versículo 3. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se e aproximou dele os seus discípulos. E abrindo-se a boca, o ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Olha que linda essa palavra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Consolado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. A gente, quando perde um ente querido, quando a gente perde um parente, quando a gente perde um amigo, quem nos consola às vezes é um amigo, mas quem nos consola é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito, é o Consolador, é que nos consola. Por isso que ele diz aqui: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. No versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, aqui dentro desta palavra, o que Jesus aqui fala para mim e para você? Ele fala das bem-aventuranças, né? Às vezes nós ficamos tristes, abatidos, né, por tanta luta, tanto sofrimento, tanta desigualdade, tanta coisa errada, mas ele aqui, ele prega e fala diante do povo no monte as bem-aventuranças de tudo aquilo que nós passamos, de tudo aquilo que nós enfrentamos perante a sociedade. E aqui ele diz no versículo 9, bem-aventurados os pacificadores. Aí, como eu disse, o que é ser um pacificador? É quando você evita tragédias, evita problema, você não deixa pessoas brigarem, pessoas em tumulto, você entra ali e tenta ser um pacificador de intriga, de briga, de fofoca. Você é um pacificador, você traz a paz, você traz a harmonia, você traz o diálogo, você traz uma boa conversa, uma conversa de que traz esperança. Esses são os pacificadores. Por isso que ele diz aqui, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, bem-aventurados os pacificadores. Você às vezes quando evita um problema, você às vezes quando evita um tumulto, você está sendo um pacificador, um filho de Deus. Às vezes uma briga, uma discussão, você está sendo um pacificador. Você está sendo um filho e uma filha de Deus perante a sociedade. Então, a importância de nós procurar sermos filhos de Deus perante a sociedade. De que maneira? Praticar o bem, evitar coisas que venham nos manchar, evitar coisas que venham trazer problemas, lutas, guerras, batalhas, brigas, contendas, inimizades. Nós temos que ser pacificadores, A palavra pacificar significa evitar traumas, evitar problemas, evitar discussão, trazer sempre a paz, procurar trazer harmonia, o bom diálogo. Esses aqui são chamados bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No versículo 10, bem-aventurados que sofrem. Aí você fala, peraí, bem-aventurados que sofrem perseguição? Aqui ele fala, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Por quê? Por causa da justiça. Jesus, ele sofreu perseguição, porque ele era o escolhido de Deus, ele era o filho de Deus. Ele veio na terra para cumprir uma missão, para remir toda a humanidade do pecado, da perdição. E toda a humanidade foi salva por ele, quando ele morreu ali na cruz do Calvário. Então, ele foi perseguido. Você vê que ali ele foi entregue a Pilatos, ele foi traído por Judas, com um beijo, Ele foi perseguido pela sociedade, foi caluniado, falaram mal dele, julgaram ele, condenaram ele, crucificaram ele, perseguiram ele de tudo quanto é maneira. Desde quando Jesus nasceu, ele já era perseguido por causa da justiça, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Então, ele diz aqui, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois-vos quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo. Às vezes, aqui ele fala, bem-aventurados quando falarem mal de nós, quando nos julgarem, quando nos condenarem. Ele diz, bem-aventurado, não tem problema, deixa falar mal. Nós temos um advogado, nós temos um juiz que é Deus. O advogado Jesus e o juiz que é Deus, a qual vai justificar a minha e a tua causa. Por isso que ele diz, bem-aventurado quando vos injuriarem. Olha o que ele fala aqui, bem-aventurado vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falarem, e disserem todo o mal contra vós por minha causa. Quantas vezes nós somos mal falados, nos julgam, nos condenam, por causa da palavra de Deus. Por nós, às vezes, pronunciar a palavra de Deus, nós somos julgados, nós somos condenados. Falam mal de nós, nos criticam, nos julgam, nos condenam, por causa da palavra, por causa da justiça. Mas ele diz que é bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da palavra e por causa da justiça, a qual aqui a palavra nos ensina. Aí aqui no versículo 12, olha o que ele fala, que palavra linda. Exaltai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E ele diz assim, exaltai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essa palavra, você que tem dúvida dessa palavra, está no livro de Mateus capítulo 5, versículo 5. Jesus vendo a multidão, sobe ao monte. O sermão da montanha, as beatitudes, as bem-aventuranças. Então aqui através dessa palavra, no versículo 12, ele diz, exaltai-vos e alegrai-vos. Olha que lindo, exaltai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Quando perseguirem, quando falarem mal, quando nos julgarem, quando nos condenarem, quando nos jogarem pedra, quando apontarem o dedo para nós, alegrai-vos, regozijai-vos. Aí você fala, meu Deus, eu vou regozijar, estão falando mal de mim. Mas é Bíblia, eu estou lendo a palavra de Deus. Se você tem dúvida dessa palavra, Mateus capítulo 5, versículo 12, exaltai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, ele aqui fala para mim e para você, as bem-aventuranças. Aqui tem a bem-aventurança para tudo, para o choro, para a perseguição, para o momento de aflição, quando falam mal de você, quando te criticam, quando te caluniam, quando falam mal de você pelas costas. Ele diz que isso tudo é bem-aventurança, porque assim faziam com os profetas do passado e farão também nesse mundo. Então, você não fique triste, por às vezes você ser criticado. Eu não ligo muito. Eu aprendi uma coisa com Deus, eu aprendi muito na minha vida. Eu não ligo se estão falando bem, se estão me criticando, porque eu entreguei minha vida para o Senhor. Eu aprendi uma coisa, que eu devo prestar conta somente ao Senhor. Então, eu aprendi que tem coisas que a gente não pode levar para o coração. A gente tem que orar. Tem coisas que a gente tem que botar diante do altar de Deus. É Ele que vai justificar a mim e você. É Ele que vai justificar a mim e a tua causa. Tem coisas que não adianta a gente ficar batendo boca. Tem coisas que não adianta a gente ficar com mimimi, com conversa fiada. A palavra de Deus diz que o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar sofredor. O homem de Deus não tem que ficar entrando em contenda. A mulher e o homem de Deus não tem que ficar batendo boca com ninguém. O homem de Deus tem que orar e vigiar e pedir discernimento a Deus. Eu vejo às vezes pessoas batendo boca, discutindo, não vai chegar a lugar nenhum. A palavra de Deus diz que o homem de Deus ele tem que ter mansidão, palavra de sabedoria, discernimento, saber se posicionar, saber dialogar. Não adianta contendas de palavra, conversas que não vai agregar em nada, briga, discussão, só vai trazer problema, só vai trazer trauma. Então a gente tem que ter discernimento. Tem certas coisas que é melhor você ficar quieto. Tem certas coisas que é melhor você até virar as costas e se retirar. Porque se você for entrar em certos tipos de discussão, o maior afetado vai ser a pessoa que entra. Tem coisas que é melhor você deixar quieto. É você orar pela pessoa. Claro, tem coisas que você pode bater de frente, tem coisas que você pode questionar, dialogar, mas quando você vê que a pessoa está completamente fora da palavra, não tem diálogo, não tem conversa, a pessoa não tem uma maturidade para conversar, é melhor você deixar a pessoa falar sozinha. Porque senão o mais manchado, que mais vai se prejudicar,
vai ser a própria pessoa. Porque a palavra de Deus diz que quando a pessoa não tem entendimento, não tem diálogo. Quando a pessoa não tem diálogo, não adianta, não vai ter conversa. Porque onde não há diálogo, não há conversa. Só há diálogo, só há conversa quando há um entendimento. Quando os dois procuram entender. Quando não tem isso, não tem, vai haver diálogo. Por que tem pessoas que brigam, discutem? Tem pessoas que até matam o outro, porque não há diálogo. Aí entra um inimigo, entra Satanás, entra ali o espírito maligno na pessoa, entra ali, né, as trevas, aí acontecem as tragédias. Então eu aprendi uma coisa, tem coisas que é melhor você orar, buscar em Deus e deixar quieto. Não vale a pena, nós vivemos numa sociedade que você vê, às vezes briga no trânsito, briga às vezes com um inquilino, às vezes uma discussão acaba numa tragédia. Por que acaba numa tragédia? Por falta de sabedoria. Eu aprendi muita coisa na minha vida. Tem coisas que não vale a pena você entrar, ficar batendo boca, discutir. A melhor coisa que tem é você orar, buscar em Deus, botar na mão de Deus. É bem melhor. Você buscar a tua paz, buscar discernimento em Deus. Então ele diz aqui no versículo, olha que lindo essa palavra, no versículo 11, bem-aventurado vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Né? Tem coisas às vezes que não vale a pena você ficar com mimimi, com discussão, não vale a pena. Depois que você for parar para pensar, não vale a pena. Tem certos tipos de coisa que não vale a pena nem você entrar em diálogo, porque você vai arrumar problema. Que tem gente que tem pessoas que não tem nem como você ter diálogo, porque a pessoa está completamente entregue a um pensamento negativo, a um pensamento de destruição, a um pensamento contrário das coisas de Deus. A palavra de Deus diz que os sábios entenderão, mas os loucos tomarão sobre si como loucura. Então, tem coisas que a gente tem que ter sabedoria, temos que ter discernimento, temos que ter entendimento para não entrar em certos tipos de contenda, briga. Eu aprendi muito na minha vida, eu estou aprendendo muito ainda, tem muito que aprender, mas Deus tem me dado entendimento de certas coisas. Tem certas coisas que você tem que ficar quieto, só observar e orar. É Deus que vai pelejar por mim e por você. Tudo bem, tem coisas que você tem que falar, sim, tem coisas que você tem que entrar com uma ação, falar, realmente tem, mas tem coisas que você tem que ter discernimento, que às vezes não vale a pena. Então, aqui através dessa palavra, Jesus fala para mim e para você, bem-aventurados, né? Você que tem dúvida dessa palavra, Mateus capítulo 5, o sermão da montanha, as beatitudes, bem-aventurados sois. Então ele fala aqui, bem-aventurado quando vos perseguirem, bem-aventurados que sofrem perseguição, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que passam fome, às vezes dificuldade por causa da justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurado limpo de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que sofrem perseguição, bem-aventurado quando falam mal de nós, bem-aventurado, né? Aqui ele fala, os que levantam falso testemunho contra nós, tudo isso aqui ele diz que é bem-aventurança, porque naquele grande dia, no dia do juízo final, no dia do juízo final, ele vai mostrar a obra de cada um de nós. Então que Deus venha falar, né? O programa está se fidando, está faltando poucos minutos para o programa acabar. Eu creio que Deus já falou no teu coração, que Deus venha falar no teu coração da melhor maneira possível, né? Que você não venha ficar triste quando te perseguirem, quando falarem mal de você, quando te criticarem, quando apontarem o dedo para você, quando te condenarem, quando lançarem uma palavra de maldição contra você. Não liga não, vai para o joelho, dobra, conversa com o teu papai, conversa com Deus, conversa com Jesus, dobra o seu joelho, coloca na mão de Deus, que é Ele que vai te justificar, é Ele que vai interceder por você, é Ele que vai te justificar no céu e na terra. Então que Deus venha falar aí no teu coração da melhor maneira possível, né? Abençoar aqui as empresas, os empresários, as empresas que anunciam comigo aqui, agradecer a todos, né, que anunciam comigo aqui. Deus continue abençoando, prosperando a todos, em nome de Jesus. Vamos para o término do programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, na Tua palavra, Pai, coloca essa programação, essa palavra a qual foi ministrada, Senhor. Aí começa essa semana de carnaval, Senhor. Ó Deus, que Tu venha livrar as pessoas dos acidentes, das quedas, das tragédias, né? Que as pessoas venham buscar a Tua presença, que as pessoas venham buscar o Teu reino, né? Entra nos lares, nas famílias, venha libertar, batizar com o Teu Espírito. Que aonde chegar essa programação, que Tu venha falar no coração de cada um, Pai. Que aonde chegar essa palavra, Pai, que vidas possam ser impactadas, que vidas possam ser transformadas, Pai.
Vai, né, vai abrindo as portas, Senhor. Vai abrindo os caminhos, Senhor. Vai falando no coração de cada um, Senhor. Vai desfazendo, Pai, toda a obra das trevas, toda a obra de encantamento, obra principado, potestade, tudo aquilo que trava, tudo aquilo que amarra no mundo físico, no mundo espiritual, Senhor. Vai destravando, ó Pai, obra de bruxaria, feitiçaria, obras que são feitas, Pai, para matar, para destruir, para causar acidentes, Senhor. Que Tu venha libertar, Senhor, venha salvar, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, ó Pai. Assim coloco para essa oração diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada a todos, que Deus venha abençoar a todos, né? E uma semana na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.